Estamos aqui com Carla Perdigão, militante do movimento Mães na Luta e sempre defesa dos direitos da mulher. Carla, o que, na prática, o que acontece realmente com a mãe que denuncia, que vai a uma delegacia, que vai a alguma rede de acolhimento especializado, quando ela vai denunciar um fato ou acontecimento de violência? Então, D'Artagnan, o que deveria acontecer? Essa mãe e essa criança serem acolhidas integralmente. Mas o que a lei de alienação parental ela faz? Ela coloca em dúvida a denúncia dessa mulher. Então, é uma mulher que, a partir do momento que ela dá entrada na rede de proteção, ela sempre vai ter o olhar duvidoso. E isso é de toda a rede. Isso é da delegacia até o judiciário. Essa mulher ela vai ter que provar que ela não é uma alienadora. Enquanto, na verdade, as provas materiais, elas terminam sendo totalmente ignoradas. E provas materiais que eu falo são provas robustas. Fala da criança, laudos, perícias psicológicas, hematomas pelos corpos das crianças, como a gente termina vendo em muitos casos, a gente que está nessa, a gente termina tendo contato com muitas outras mulheres que passam por esse tipo de situação e termina sendo ignorado. E há uma blindagem do agressor. Há uma certa blindagem, porque esse agressor ele nunca vai responder pelos seus atos. A mãe que denunciou, sim. Ela vai ter que provar para todo o sistema, lutando contra a violência institucional, que ela não é uma alienadora, que ela só estava tentando proteger seus filhos. Entende a gravidade e a violação de direitos humanos? Mais uma vez eu repito, a ONU já emitiu 2 cartas para o Brasil, uma em 2022 e a outra nesse ano, equiparando o caso de uma ativista de direitos humanos, de uma defensora de direitos humanos, que é a Leila Ferreira, ao caso Maria da Penha, de tão emblemático que é o caso dessa mãe. E todas as outras mães, como a Iris, como a Angélica, que eu citei aqui, todas elas tiveram medidas protetivas deferidas antes das denúncias, ou seja, eram mulheres que estavam num contexto de violência doméstica. E quando chega que essa violência ultrapassa os limites e passa a atingir seus filhos, que elas vão denunciar, elas caem na armadilha da lei de alienação parental. E elas são descredibilizadas. E elas são violentadas outras e outras vezes. E são mulheres que estão sendo abatidas financeiramente, psicologicamente, são mulheres que estão sendo violadas com o aval do Estado. É uma matrofobia, que é o ódio destinado a mães, que é um termo recente, mas que traduz perfeitamente o que as mães passam nas trincheiras do judiciário quando elas chegam para romper o ciclo de violência. E enquanto a sociedade ela não voltar os olhos para essa questão, a proteção da mulher vítima de violência, ela jamais será efetiva. Porque a mulher que denuncia violência, ela não está em conflito familiar. Ela está sendo agredida, ela está sendo humilhada, ela está vendo seus filhos sendo maltratados, respingando neles aquilo que um dia esteve nelas, é a violência vicária. Que é quando a violência ela se estende aos filhos ou quando usa-se os filhos para perpetuar os atos de violência contra a mulher. É complicado, né? A gente vive numa sociedade sempre em conflito entre homens e mulheres. E isso, se não tivermos um judiciário com um olhar mais humano, um olhar que veja realmente as condições com que vive a maioria das mulheres no Brasil e no nosso estado, isso vai ficar cada vez de mal a pior. E estando de mal a pior, nós colocamos as crianças num limbo. Isso. Crianças sendo jogadas num limbo, onde o Estado deveria protegê-las. Porque se a mãe que denuncia, ela é vista como uma alienadora, essa guarda é revertida para o pai ou ampliada a convivência com seu agressor, como que essa criança será protegida? Como terá uma infância livre de abusos? Como terá uma infância livre? Como essa pessoa irá ter um pleno desenvolvimento para que lá na frente não se torne também um agressor? É um efeito cascata que existe muito grande. Quando a gente não trata o problema de agora, lá na frente, a sociedade ela irá responder pelas omissões que estamos fazendo. E um exemplo disso é o alto número de feminicídios. Se a lei ela tivesse sido mais rígida, talvez não estivéssemos numa situação
tão gritante de mulheres sendo mortas, abatidas, como se fossem baratas, o dia todo, todos os dias, em todos os lugares. Mulheres que são mortas na frente de seus filhos porque decidiram simplesmente terminar um relacionamento. E onde a mulher, em que momento da sociedade a mulher perdeu seu direito de decisão? Em que momento da sociedade a mulher mãe, ela passou a ser criminosa no momento em que ela defende, em que ela expõe, em que ela tenta quebrar o ciclo de violência? É uma reflexão que eu deixo aqui a todos, aos espectadores, a todo o público, a toda a sociedade civil. Aonde nós estamos falhando? Porque não é normal morrer tanta gente. Não é normal também termos tanta gente, tantas mulheres adoecidas por processos, por calúnias, por acusações infundadas. Mulheres falidas financeiramente porque um dia ousaram denunciar uma violência. Mulheres totalmente expostas, descredibilizadas, humilhadas, estereotipadas porque disseram: não, eu vou dar um basta nisso. E é isso que a lei de alienação parental ela faz com a família, com a mulher. É por isso que a revogação é urgente e é inadiável. Porque é uma violação muito grave de direitos humanos. E essa ferida ela precisa ser tocada diariamente para que a gente consiga avançar na proteção efetiva de mães, meninas e de todas as crianças do Brasil. Olha, eu queria dizer aqui a você, Carla, e a todos os companheiros e companheiras que estão assistindo aqui ao nosso programa. Eu sou coordenador e fundador do Movimento Nacional de Combate à Corrupção Eleitoral no estado de Alagoas e sou presidente da Associação dos Criadores de Conteúdo Digital do Nordeste. Vocês contem com o nosso apoio, o que tiver dentro do nosso alcance na luta de vocês, nós vamos ajudar. Contem conosco, né? O homem tem que ter consciência. Deu, não deu, não deu. Mulher não é propriedade de ninguém. Você está no relacionamento, não deu mais, cada um segue o seu caminho. Tirar a vida do seu próximo, da mãe dos seus filhos. Onde é que nós estamos? Que mundo é esse? Jesus tem que estar vindo rápido, que a coisa está feia, viu, Data? É com você, irmão. Está feia, a coisa está braba. Está braba. Todo mundo pode errar. Ninguém é perfeito. Estamos aqui para evoluir. Agora, permanecer no erro é canalice, safadeza. É o que está faltando. Essa lei ela foi votada recentemente, né, na CCJ, ela foi aprovada pela sua revogação, ela irá para o Senado agora e depois para a sanção do presidente. Foi um avanço extremamente significativo. O coletivo Mães na Luta está aí há mais de 10 anos lutando. Muitas mulheres tombaram nessa luta, como é o caso da ativista Cibele Lemos, e ela não pode ser esquecida. Ela morreu e ela não viu a revogação que ela tanto lutou. Nós não podemos esquecer disso, porque além dela, muitas outras mães, muitas outras mulheres estão adoecidas por conta dessa lei. Muitas mulheres estão violadas profundamente. É um feminicídio em vida. Essa lei é um feminicídio em vida, porque ela acaba com toda a dignidade de uma mãe. Então, está faltando isso, vai para o Senado e depois para a sanção do presidente. Já avançamos muito, mas ainda não chegamos ao objetivo final, que é a revogação total dessa lei e a liberdade plena para mães e crianças vítimas de violência do ambiente intrafamiliar. É isso aí. Por mim está tudo bem. Eu já estou embebecido de tanta informação. Inclusive, eu agradeço o seu apoio e parabenizo e falo que é importante que os homens também se posicionem. Diante de tantos os casos, nós precisamos da voz masculina, que os homens não permaneçam em silêncio diante de tantas atrocidades que estamos vivendo, né? É com você, Dada. Foi mais um episódio aqui do nosso podcast. E obrigado pela participação. E que realmente o poder, vamos dizer assim, legislativo tome consciência e veja essas mudanças benéficas, e o Poder Judiciário e as instituições faça acontecer a efetivação de todas as garantias de proteção às mulheres e também às crianças e adolescentes, que também são vítimas e sofrem também. É verdade. Fui! Iniciando mais um podcast Delação Premiada. Estamos aqui com Carla Perdigão,
militante do coletivo Mãe nas Lutas, e o famoso Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, o CDDM, que é histórico aqui, uma das fundadoras era a militante Anilda Leão, que eu escrevi um livro recentemente sobre ela e relato um pouco a participação dela nesse movimento de lutas importante para Alagoas, para o Brasil e para o mundo. Fernando CPI. Salve, 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 é um prazer estar de volta com mais um podcast de Delação Premiada. Estamos aqui com a minha amiga, minha irmã, a minha adorável filha Carla Perdigão, que vai falar aqui sobre a sua militância, sobre a alienação parental e para outros tópicos que vai interessar a todas as mulheres do estado de Alagoas e, quiçá, do Brasil, né? É com você, Nata. Carla, me fala um pouquinho como funciona o coletivo Mães na Luta. O que é este movimento? O coletivo, bom dia, boa tarde, boa noite, né? É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. O coletivo Mães na Luta, ele surgiu de uma organização da sociedade civil. Mães organizadas que se juntaram, mães que infelizmente passaram por alguma situação de descrédito perante o sistema judiciário no que concerne à proteção de seus filhos e se juntaram para tentar organizar melhor o aparato, né, de proteção a si mesmo e a seus filhos. Então, o coletivo Mães na Luta, ele é um coletivo, nós estamos distribuídos em todo o Brasil. Hoje temos uma página no Instagram de largo alcance, que é onde a gente consegue se comunicar bem com a sociedade, através de posts informativos e cobrando a sociedade que volte os olhos para a questão da revogação da lei de alienação parental, que é o principal foco do coletivo hoje. E como é que está a lei da alienação parental? Como ela surgiu no Brasil? Ela é famosa, né? A gente sempre fala isso. Tem uma época que tudo é alienação parental. Sim. Como ela surgiu no Brasil? Essa lei, ela surgiu aqui no Brasil no ano de 2010 e ela tinha o objetivo de, inicialmente, minimizar conflitos nas separações com litígio. Ao longo do tempo, essa lei foi sendo usada para silenciar e torturar mães que denunciavam violência no ambiente intrafamiliar. Houve uma polarização da lei. A lei que serviria para proteger crianças e adolescentes, teoricamente, né, porque é uma lei que é baseada em pseudociência, rechaçada por todos os conselhos de psicologia. Inclusive, hoje em dia, nós temos normas do Conselho Federal de Psicologia que opta pela revogação da lei. Então, essa lei, ela teria teoricamente esse objetivo. O que a gente vê na lei? Mães que chegam no sistema judiciário e toda a rede de proteção, quando eu falo sistema judiciário, eu não estou só dirigindo a um determinado setor. Tem toda a rede de proteção. A mãe chega lá para denunciar a violência doméstica e o que acontece? A mãe vai para os bancos, ela vira réu. Porque criminalizam a denúncia de violência intrafamiliar, criminalizam e patologizam essa mulher como sendo alienadora. E aí deixam a desejar na eficácia da proteção dessa criança e dessa mulher, que geralmente é uma mulher que está sofrendo violência doméstica de todas as formas há muito tempo. E essa lei da alienação parental, ela está tendo eficácia? A sua eficácia hoje, ela está efetivando a proteção à criança ou ao adolescente? Não. Hoje em dia, a lei de alienação parental, ela serve para blindar agressores. Ela serve para que o judiciário proteja quem cometeu a agressão e colocando mães denunciantes na condição de réu. São mães atingidas, são mães violentadas duplamente, sofrendo violência institucional ao denunciar violência no âmbito intrafamiliar, por meio da lei de alienação parental. Temos, inclusive, alguns casos, como o da Angélica Lodi, lá do Rio Grande do Sul, que ela tinha provas robustas, ela tinha a fala da criança, e essa criança foi afastada dela há 1 ano e 8 meses. Houve uma reversão de guarda, essa criança hoje mora com o genitor, a mãe praticamente não tem acesso a essa criança, então ela recorre ao sistema de justiça, ela recorre à rede de proteção para denunciar a violência e ela acaba sofrendo uma violência ainda maior. Porque é uma violação muito grave de direitos humanos, D'Artagnan, quando a gente fala numa reversão de guarda com base numa pseudociência, numa lei que só existe no Brasil
e com critérios extremamente estereotipados, que estereotipam a mulher mãe, patologizam a mulher, colocam ela como doente. Então foi isso que aconteceu com a Angélica Lodi, ela é do Rio Grande do Sul, o seu filho Arthur. Não só ela, como a Iris de Ribeirão Preto, São Paulo, ela está há 9 meses sem a sua filha. É uma pessoa com autismo que teve inclusive o seu diagnóstico, o fato de ser uma pessoa com autismo escancarado ou relativizado como se esse fosse o problema, mas não, ela foi vítima da LAP, da Lei de Alienação Parental. Temos também o caso da Leila Ferreira, que é uma defensora dos direitos humanos, que ela está sem notícia alguma do filho dela desde setembro de 2024. E a situação é tão grave que a ONU já emitiu duas cartas, uma em 2022, cobrando ao Brasil sobre o posicionamento dele perante a revogação da LAP, e a segunda esse ano, equiparando o caso dessa mãe, que é a Leila Ferreira, a mãe do Antônio, como o caso da Maria da Penha, de tão emblemático que é este caso. Então, a gente tem graves violações nos direitos humanos quando a gente fala de mães denunciantes. E é preciso que a gente coloque aqui os nomes das mães para que a gente possa humanizar. Quando a gente fala desses casos, nos parece que é um caso muito distante. Mas não. Angélica está no meio de nós, Iris está no meio de nós, Leila Ferreira está no meio de nós. E a LAP, ela vem sangrando essas mães em todos os estados brasileiros. Então o legislador deve mudar essa lei, deve fazer alterações. A lei, ela precisa ser revogada. No contexto em que a gente vive, em que uma mulher, ela chega para denunciar e ela termina virando réu, ela termina sofrendo uma violência institucional ainda maior do que a do seu ambiente doméstico, uma lei que serve para punir mães e proteger agressores, onde só existe no Brasil. A gente só vai avançar na discussão da proteção efetiva da violência contra a mulher quando a gente abarcar mulheres mães e suas crianças. Porque no âmbito da violência doméstica não está só a mulher, tem as crianças. E não venham me dizer que um bom pai é aquele que agride a mãe. O judiciário, ele precisa reformular esse seu olhar para a família. Porque o mito da mulher vingativa, ela existe, ela está nos tribunais e ela está enraizada no judiciário. Existe o protocolo de julgamento na perspectiva do gênero, fundado pelo CNJ, que é obrigatório e ele não está sendo cumprido. E o protocolo é muito claro quando fala das acusações falsas de alienação parental dirigidas às mães. Então, a gente só vai avançar enquanto sociedade, a sociedade ela só vai poder ser limpa. A gente tem aí hoje um boom de feminicídios. As mães são as maiores vítimas de feminicídios. Aqui em Alagoas, na última semana, quantas mulheres foram mortas? E quantas na frente de seus filhos? Porque esse conflito ele já vem se arrastando, e quando chega na vara de família, quando chega na vara de infância, que essa mulher vai denunciar a violência que ela e seus filhos estão sofrendo, o que o judiciário enxerga? É um conflito de família. Não é conflito de família, é violência velada. E essa violência ela precisa ser encarada, e nós só vamos conseguir combatê-la quando a gente tocar na ferida. E a ferida as mães não estão sendo levadas a sério quando denunciam. As mães denunciam e sofrem uma violência ainda maior do que a que ela vive, que culmina na reversão de guarda. Né? Então nós falamos aqui de graves violações de direitos humanos. Essa violência, vamos dizer assim, violada, o que acontece? Tem feminicídios aí acontecendo. Vários fatos, várias violências contra a mulher. O Estado esconde isso, o poder público, assim, vamos dizer assim, quem poderia dar legitimidade, efetivação aos direitos de defesa da mulher? Existe uma fragilidade. Também essa violência seria por conta da não efetivação? Sim, com certeza. Nós precisamos de medidas mais rígidas. Nós estamos diante de uma epidemia, de uma pandemia, não sei o que é o nome disso, de feminicídio. Nós não aguentamos mais ver nos noticiários todos os dias tantas mulheres mortas.
E algo precisa ser feito. Se hoje temos uma lei como a Maria da Penha, que é uma lei completa, e mesmo assim está ocorrendo, então nós precisamos de medidas mais rígidas. E nós precisamos olhar para o problema, tirar o foco do problema e olhar para as entrelinhas. E as entrelinhas, nesse caso, também se englobam as mulheres mães denunciantes de violência. Porque a rede de proteção, ela não está apta para lidar com isso. A mulher chega lá, o que mais a gente vê? É campanha. Caso de suspeita de violência contra a criança, vai e denuncie. A mãe denuncia. E o que acontece? As provas não são levadas a sério, relatórios técnicos de peritos do fórum não são levados a sério, falas da criança não são levadas a sério, fotos de hematomas não são levados a sério, relatos de abusos não são levados a sério. Por quê? Porque existe uma lei que protege abusadores. Existe uma lei que revitimiza crianças e coloca crianças na convivência forçada com seus agressores. Então, quando a gente fala disso, é uma violação gravíssima. É uma violação gravíssima e nós não avançaremos enquanto sociedade, enquanto a gente não conseguir a revogação dessa lei para que mulheres e mães tenham seus direitos plenos garantidos. Faz não, CPI. Olha só, eu acho que a primeira coisa que tem é a maioria da sociedade tomar vergonha na cara, escolher melhor seus representantes, mulheres e homens de bem, pessoas que queiram realmente lutar pelos direitos dos menos favorecidos, pelos direitos das mulheres e contra a violência, porque minha amiga, minha irmã Carla e meus telespectadores aqui, toda eleição que passa, porque essa lei está aí? Porque temos um Congresso Nacional que nem fede nem cheira. E a maioria do que? São machistas, homofóbicos, misóginos, pessoas que não têm compromisso com nada, compram um voto, fazem o que querem com a democracia, mudam a legislação ao seu bel prazer e estão nem aí. Então que a força tem que vir do povo. E deixar certos movimentos, de repente, pessoas que estão nesse movimento usar uma causa para se beneficiar politicamente, sair candidato a vereador, deputado e conquistar um espaço em cima de uma luta tão séria. Então, meu amigo, tem que começar por aí. Agora, Carla, me diga uma coisa, qual é a sua linha de raciocínio sobre o que eu vou lhe perguntar? O que é que leva homens letrados, entre aspas, homens que conquistam cargo público, representantes do povo, a criar uma lei tão terrível como essa? Essa lei, na verdade, foi criada com base em uma pseudociência dos gardenistas, que tem uma teoria de que são teorias absurdas, que eu acho que nem compete falar aqui para não dar o ibope que precisa. Teoria da conspiração. Exatamente. E eu não sei ainda, com tanta atrocidade ocorrendo nas trincheiras das varas de família, nas varas de infância, violações graves comprovadas, como essa lei ainda se mantém. É uma tortura institucional manter uma lei que não protege efetivamente a criança. E você poderia me perguntar, mas e a proteção da criança? Já existe o ECA para isso? O Estatuto da Criança e Adolescente, ele já protege a criança. Se existisse somente o ECA, a criança já estaria totalmente protegida. E se o ECA no Brasil fosse levado a sério, muitas crianças hoje não estariam convivendo com seus agressores. Porque sua palavra seria levada em conta. Porque a criança é um sujeito de direito. A criança ela é um sujeito que tem opinião. E não com a falsa alegação, que muitas pessoas gostam de usar a LAP, que é a Lei de Alienação Parental, dizendo que é a implantação de falsas memórias. Que mãe faz isso? Existe falsa memória na psicologia? Pelo que eu conheço, um pouco de psicologia jurídica que eu estudei no curso de Direito, nunca ouvi falar. Exatamente. Se existe, alguém me diga, Exatamente. E é assim que essa lei ela vai se consolidando, ela vai fazendo mais vítimas. Porque quando a gente fala da lei de alienação parental, a gente não fala só de questões jurídicas, a gente fala de vítimas, pessoas de carne e osso, mães e crianças que foram violentadas, como a Angélica, como a Leila, como a Iris, como tantas outras por aí. Eu fico triste, sabe, porque eu também tenho filha. Eu tenho duas filhas, uma é pastora da igreja Sara Nossa Terra em Pilar e a outra mora na minha casa. Aí eu fico triste, quando se envolvendo com alguém já fico ligado nas coisas.
que eu não entendo o que é que eu sei como é primitivo, já nasce com aquele conceito machista, né, de pegador, que mulher é propriedade, mulher é isso e aquilo. Isso não existe. As pessoas deviam ter um entendimento. Se deu, deu. Se não deu, não deu. A vida continua, mas tirar a vida do seu semelhante, de uma pessoa que deu um filho, uma filha, que conviveu com você. Eu fico sem entender, cara. Que mundo é que a gente está vivendo? Cadê os valores cristãos? Que adianta ir para a igreja fazer tudo errado? Exatamente. Não é isso? É a máxima, né, que a gente compartilha de que o agressor, ele é um homem comum. O agressor, ele não é um monstro. Ele está inserido na sociedade, ele está convivendo conosco diariamente. São pessoas que ocupam cargos públicos, são pessoas que teoricamente teriam que ter uma postura ilibada. Mas lá se esconde agressores. Então a gente nunca pode dizer, mas fulano não seria capaz disso. Seria. E nós vemos isso com a quantidade absurda, assustadora de que mulheres estão morrendo, sobretudo aqui em Alagoas. Tá complicado. Né? E, como eu repito, né, mulheres que morrem na frente de seus filhos. O maior índice de feminicídio ele é voltado para mães. E o que a sociedade, o que o Estado está fazendo para proteger essas mães e essas crianças? E quando eu falo Estado, eu falo de toda a rede de proteção. Desde a Delegacia da Infância, aos conselhos tutelares. Aqui em Maceió, ao menos, não há relatos contra o Conselho Tutelar, como tem Brasil afora. Inclusive, parabenizo o Conselho Tutelar daqui de Maceió. Mas não é a realidade do Brasil. Mas o que está sendo feito para proteger efetivamente as crianças? Patologizar a mãe? Colocar uma mãe que é vítima de violência no banco do réu? É complicado, viu? Agora uma ideia que eu tinha assim para vocês, aí você leva para o pessoal, olha, qual a forma de mobilização? Marcar audiência com o governador, com o Poder Judiciário, acampar na porta do Tribunal de Justiça, chamar o Poder Judiciário à responsabilidade, fazer um projeto de iniciativa popular, coletar assinatura para mudar a lei. Não vai que cola, uma coisa ou outra, alguma coisa vai dar certo. Uma hora essa lei vai ter que ser revogada. Né? Como eu digo, tudo, eu falo brincando, tenho o meu jeito assim, mas é sério, tudo passa pela questão política. Para o ano é eleição no estado de Alagoas e no Brasil. Ou o povo brasileiro toma vergonha na cara, ou vai eleger os mais dos mesmos para fazer leis retrógradas e leis podres. Vamos a um comercial agora, né? Voltamos já!